Olá, sejam muito bem-vindos ao Papo Certo aqui na RS Play TV. No programa de hoje vamos falar sobre o cumprimento das cotas pelas empresas. Lembrando aqui que o nosso papo é sobre empreendedorismo, gestão, finanças, um programa feito para você que faz o Brasil acontecer. Você pode assistir no canal 524 da NET Claro e também nas redes sociais. O Papo Certo está no ar. Vem com a gente. No programa de hoje vamos falar sobre o cumprimento das cotas pelas empresas. Temos aqui hoje duas especialistas no tema, doutora Natália Mies, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, João. Boa noite aos telespectadores do Papo Certo. E também a doutora Cecília Viana, também seja muito bem-vinda. Muito obrigada, muito honrada com o convite e oportunidade. É um tema que eu estava comentando nos bastidores, que é um tema que muitos empresários não sabem essa questão das cotas, né? De qual percentual de profissionais que têm que ser contratados, a questão do jovem aprendiz. Então, tudo isso a gente vai falar no programa de hoje e quem assistiu o programa vai ficar sabendo de tudo, vai estar preparado para atender esse requisito, essa obrigação que é imposta aos empresários, né, de ter esse cumprimento das cotas. Então, primeiramente para a doutora Natália, né? Ah, quais são as principais cotas obrigatórias? Vamos lá. Por lei, né, a obrigação da contratação pelos empresários é de contratação de PCDs e jovens aprendizes, né? Empresas, jovens aprendizes, empresas a partir de 7 empregados, né, por CNPJ, e PCDs, empresas, e aí como um todo, então toda empresa, filial, a sede e a filial, a matriz e a filial, a partir de 100 empregados já tem obrigação de fazer a contratação de PCDs e, portanto, cumprir a cota legal. Né, já um número pequeno já de funcionários, já tem que começar a ter essa Tem que questão se do... preocupar. Até pouco tempo se falava menor aprendiz, não é mais esse termo? Não é mais esse termo. Já há bastante tempo nós tivemos uma alteração legislativa que acabou alterando, aumentando o escopo da destinação dessa cota, né? Então agora nós temos o jovem aprendiz, que é então dos 14 anos até os 24 anos. Então não são apenas aquelas pessoas menores de idade que vão ser beneficiar desse programa e, portanto, das cotas destinadas pelas empresas. Doutora Cecília, e aquele empresário que eventualmente, por desconhecimento, ou acha que não vai dar nada, quais são as sanções que o governo dá para aqueles empresários e aquelas empresas, né, que não cumprem as cotas? As empresas, elas podem, todas estão sujeitas à fiscalização e podem ser autuadas, inclusive tanto em âmbito administrativo como judicial. Então, a partir da fiscalização, elas podem sofrer autuações, multas e ações judiciais. Tem uma ideia dos valores, assim, são valores pequenos, são valores Os altos? valores podem chegar a valores expressivos, depende do grau de descumprimento. Normalmente é estabelecido um valor para cada vaga que não está sendo atendida, né? No momento da autuação, o Ministério do Trabalho que faz essa fiscalização, imagina, o Ministério Público, Ambos. ambos, é dada na primeira vez um prazo para o empresário se adequar ou já chegam, já faz o auto de infração já? Num primeiro momento, a empresa é sempre notificada a demonstrar o cumprimento. E aí, esse é o prazo que ela pode justificar se está demonstrar o cumprimento ou não e justificar por que não está cumprindo, tentar essa justificativa. É dado um prazo, mas ela pode ser autuada se não estiver em conformidade legal. Antigamente, no meu tempo, né, tinha muito essa questão, olha, o fiscal do trabalho está chegando aqui, né? Você tem alguém que não estava sem carteira, tinha que ir para um canto, se esconder. Mas hoje essa fiscalização não é presencial, correto? Ou continua ainda? Ela é muito mais digital e muito mais automatizada também por conta das informações no e-social. Então, hoje ela é muito mais facilitada. O mecanismo para poder detectar um descumprimento, ele está muito facilitado.
Agora chega pelo até automático, acho que o robô lá já faz a verificação, vê os dados do E-Social e não tem lá aquela qualificação de menor aprendiz, já manda a notificação. O que nós temos verificado na prática é que o Ministério do Trabalho ele tem se dedicado em alguns períodos do ano a fazer fiscalizações em massa. Então, eles fazem a verificação dentro da base de dados do Ministério do Trabalho, através dos dados do E-Social, e ele chama empresas de determinados setores para uma reunião educativa, uma audiência educativa. Ele notifica essas empresas para participarem dessa reunião, dessa audiência, colocam nessa audiência profissionais do Ministério do Trabalho e entidades que podem auxiliar na contratação dessas pessoas, tanto de jovens quanto de PCDs, fazem essa orientação, esse caráter educativo, orientativo, e aí, ali, naquele momento, eles já estabelecem. Essas empresas têm até o prazo X para demonstrar o cumprimento da cota. Na maioria das vezes agora, não há necessidade de enviar nenhum tipo de documentação para o fiscal responsável, basta que eles, na data tal, na data especificada naquela notificação, façam a verificação através do E-Social se a empresa está cumprindo ou não. Se naquele meio tempo, e aí, por exemplo, no caso dos jovens aprendizes, eu não consegui contratar, eu ainda não consegui assinar o contrato, seja porque a entidade formadora que eu contratei, ela ainda não teve início o cronograma do curso, o cronograma das aulas de formação, eu faço a reserva da vaga. Então, eu já estou comprometido com aquela instituição, já tenho um prazo para iniciar o curso e, portanto, para haver a contratação daquele jovem. Então, por exemplo, com base nisso, eu já posso contatar esse fiscal antes daquele prazo e demonstrar. Eu já fiz a reserva da vaga. Então, nós estamos em março, daqui a pouco a vaga só tem em junho. Mas eu já fiz a reserva, fui lá na reserva, ó, eu quero 2 vagas, assim que iniciar o próximo curso, que vai ser em junho. Então, nesse período de março até junho, eu já estaria já atendendo a fiscalização, porque eu demonstrei o interesse. Perfeito. E aí o fiscal, ele prorroga a fiscalização. Diz, bom, então tá, tu já está me comprovando que tu tens aí a reserva da vaga, então eu vou te dar um prazo adicional para quando iniciarem, houver o início deste curso, tu comprove com o envio do contrato de trabalho desses, no caso, nessa situação dos jovens aprendizes. Bom, doutor Natália disse também, alguns empresários alegam uma dificuldade de achar esses profissionais, principalmente, talvez, um pouco mais difícil, aquelas pessoas que têm algum tipo de alguma deficiência, né, os PCDs. Como a justiça encara isso, dessa dificuldade? Doutor Natália, para te falar. A fiscalização, ela é muito menos sensível aos esforços realizados pela empresa do que o próprio judiciário, né? Então, muitas vezes, as empresas elas acabam sendo autuadas administrativamente, ingressam com ações anulatórias na Justiça do Trabalho, lá elas conseguem fazer a demonstração dos esforços realizados para a contratação e, a partir disso, sendo demonstrados, olha, o cumprimento não ocorreu por vontade da empresa. Ela fez tudo o que ela poderia ter feito. Ela fez os convênios e contatos com instituições, como, por exemplo, o Senai, o Senac. Ela fez contatos com o próprio Ministério do Trabalho para receber trabalhadores em reabilitação profissional. Ela contratou empresas especializadas no recrutamento e seleção desse tipo de profissional, fez ações internas, fez divulgação de vagas afirmativas e ainda assim, mesmo tendo utilizado de todos os esforços disponíveis, ela não conseguiu cumprir com a cota. Então, tipo, lá... Eu ia dizer, indo exatamente na esteira do que a Natália trouxe aqui, é muito importante que a empresa vá documentando todo esse processo no qual ela está abrindo vagas afirmativas, buscando convênio, ou seja, buscando preencher efetivamente a cota, porque às vezes há a dificuldade. O importante é que a empresa consiga deixar isso documentado, registrado, esse esforço, esse processo seletivo.
e a dificuldade em realmente encaixar o profissional para essa vaga específica. E ainda assim vai ter que ser judicial, porque o Ministério Público não vai aceitar ainda. É mais mais resistente. resistente. Porque eu vejo assim que às vezes, como são, às vezes, requer, de repente, para cargos mais de remuneração mais elevada, mais experiência, e às vezes essa pessoa está entrando no mercado de trabalho pela primeira vez, a remuneração é um pouco mais baixa, né? E daqui a pouco uma pessoa que tem PCD recebe algum tipo de benefício do governo, ao aceitar essa oportunidade, ela pode perder essa remuneração, esse auxílio do governo, né? E às vezes daqui a pouco ela fica por um tempo e para conseguir esse auxílio de novo também é um pouco difícil. Acho que isso é um dos fatores que acabam meio que dificultando, né? E também, e quanto mais especializada a função, quanto mais técnica, mais esses profissionais com essas condições, e aí eu estou falando de PCDs, mais disputados no mercado eles são. Então acaba havendo uma rotatividade muito grande, né? Por exemplo, eu atendo muitas empresas da área de TI, né? Que é um setor econômico que emprega uma grande quantidade de pessoas, e, obviamente, tem uma cota bastante elevada. E acaba que os profissionais, eles são muito requisitados. Então, eles acabam ficando pouco tempo nas empresas, tu conseguiu a cota, agora tu tá aderente à cota, daqui a pouco, por o pedido de demissão, por uma empresa que está pagando um pouco mais, esse trabalhador já vai optar por uma outra oportunidade. E aí tu tem que estar sempre buscando, e aí a integração entre RH com o jurídico da empresa é muito importante, né? São dois setores da empresa que eles precisam estar em constante conversa, né? Porque a cota ela está sendo cumprida hoje, amanhã, ou pelo aumento do quadro de pessoal, ou pelo turnover da empresa, eu posso não estar cumprindo mais. E aí eu já posso voltar a ser fiscalizado. Não é fácil. Não é fácil. Doutora Cecília, e em caso em que tipo a atividade é de alto risco, né? Depende de uma siderúrgica, uma metalúrgica, né? Que tem atividade que tem um risco elevado no dia a dia, né? E como é que ela pode cumprir essa demanda? Desde que esteja em conformidade com as atividades que são exigidas, não há nenhum impedimento direto. A vaga do PCD, ela visa justamente uma inclusão e não uma desqualificação. Então, não haveria nenhum impedimento a priori. Tem algumas exceções, tu acha? Exceções, hoje, legal, nós não temos. E essa justificativa, pelo menos que nós temos levado atividades, por exemplo, de grau de risco 4, né? A gente encontra bastante esse tipo de atividade na indústria da construção civil, Exatamente. né? Serviços de construção mais especializados, que trabalham com caldeiras, etc. Eles encontram muita dificuldade de cumprir a cota. No momento que tu leva esse argumento tanto para o Ministério Público quanto para a Justiça, ele é ignorado de pronto, no sentido de que eu não posso levar essa afirmação que acaba sendo entendida até mesmo como capacitista, né? Porque a intenção da legislação é eu propiciar meios e fazer adequações da atividade para que ela possa ser executada por qualquer profissional. Mesmo com restrição, aquele profissional ele pode ser adaptado numa outra atividade de menor risco dentro da empresa, ou até mesmo as condições de trabalho serem adaptadas para que ele possa realizar. Tem 2 ações no STF que estão sob a relatoria do ministro Gilmar Mendes. Elas estão agora em fase de coleta de pareceres, né, das instituições, da Procuradoria-Geral da República, que elas são ações do mesmo ramo de atuação, que é de empresas de segurança, né? Empresas de segurança, empresas de transporte de valores, onde se discute, né, a incompatibilidade da atividade com eventuais restrições físicas, né? E a obrigação das empresas, muitas vezes, de colocarem o trabalhador em risco, mesmo sabendo que ele tem uma certa condição específica que lhe gera alguma restrição, né? A expectativa é de que essas ações sejam julgadas já neste ano, né? Dentro dos pareceres que foram emitidos, existe algum direcionamento no sentido de que sim, pode haver algum tipo de restrição,
mas ainda é muito cedo para a gente poder trazer um direcionamento de como vai ser esse julgamento e qual será a decisão final que vai ser adotada pelo STF. Porque, claro que se é muito fácil a empresa simplesmente dizer que não tem como receber, né? Exatamente. Ela tem que ter um esforço para adaptar meios para poder receber esse profissional, né? Parte do papel social da empresa também, né? Fornecer as condições necessárias para que o trabalhador, mesmo com alguma restrição, possa realizar aquela atividade. E em termos de PCD, muitas vezes a empresa tem uma demanda maior do ponto de vista de capacitação física, por exemplo, mas a limitação daquele profissional pode não estar nesse segmento, pode não interferir. Então, é nesse sentido que a empresa pode adaptar. É uma via de mão dupla, muitas vezes num perfil mais administrativo. Então, sempre cabe uma avaliação e essa atividade em conjunto entre o RH e o jurídico para ter essa conversa, esse diálogo que vai conseguir fazer esse cumprimento de uma maneira que seja eficaz para a empresa e que cumpra o seu papel também social e de inclusão. Vai ter que fazer, em alguns casos, é necessário algum tipo de investimento de estrutura física, né? A largura das portas, um banheiro apropriado, enfim, outros recursos que talvez sejam necessários que talvez não tenha que fazer algum tipo de investimento para poder receber esse profissional. Não, com certeza. A questão da inclusão, ela é uma agenda primordial nas empresas hoje, né? A diversidade, a inclusão, né? A pauta ESG é hoje uma pauta primordial. Ela não só é bem vista internamente dentro da empresa, como também para o público externo, né? No momento em que eu vou ser contratado, eu ter política de diversidade e inclusão, ele pode contar pontos. A empresa sendo contratada para prestação de um serviço, ou até mesmo participando de uma licitação, né? As cotas hoje, no momento que eu vou participar de uma licitação, eu ter as certidões do Ministério do Trabalho atestando, contam pontos. Não, acho que também essa questão mostra uma preocupação social da empresa, né, de estar colocando no mercado de trabalho pessoas que talvez teriam muitas dificuldades e essa empresa ela fez, além de uma obrigatoriedade, ela também está se preocupando em receber esse profissional, né? Seja também o jovem aprendiz, seja também as pessoas com algum tipo de PCD. Tipo, eu vou numa farmácia e tinha um rapaz que tinha uma dificuldade, sim, de intelectual, mas estava ali apoiando, perguntando se eu precisava de alguma ajuda, né? E sabe que embora seja uma obrigação, talvez, mas ela, de alguma maneira, achou um espaço para aquele profissional atender os seus clientes. Eu fiquei feliz, né, de ter uma pessoa que tinha suas limitações, mas que estava ali preocupada, trabalhando, preocupada em prestar um bom serviço. Tu vê, talvez pela comunicação, que ele tinha alguma dificuldade, mas estava ali colocando à disposição para ver se eu tinha alguma dificuldade para achar algum produto da farmácia, né? Então, acho que também essa questão da imagem também ajuda bastante, até para um argumento a mais para o empresário se preocupar também em atender essa obrigação, né? Sem dúvida. Isso hoje forma a reputação institucional da empresa e é uma pauta realmente muito relevante para o mercado como um todo. Também, assim, quando no jovem aprendiz, né, no caso, né, quem está assistindo nunca teve essa obrigatoriedade, talvez vai ter agora, de repente a empresa cresceu, aumentou o número de funcionários, vai ter que ter o jovem aprendiz. Vocês poderiam falar um pouquinho como é que funciona? Tem um curso obrigatório que tem que fazer também, né? Sim. E aí eu já estava até pensando aqui em conversar com você sobre uma questão bem importante que traz um diferencial relevante entre a cota de PCDs e o cumprimento da cota de jovem aprendiz. Enquanto o PCD ele vai realizar atividade dentro da empresa e eu não tenho a obrigação de contratar o curso de formação, né? No jovem aprendiz eu tenho essa obrigação, né? Então, parte da jornada daquele jovem, ela é realizada dentro da instituição formadora e parte dentro da empresa. Mas eu tenho a possibilidade, se a minha atividade
for uma atividade de risco, essa atividade do grau de risco 4 que nós referimos antes, há possibilidade de eu fazer o cumprimento dessa cota através de cota social ou contratação supletiva, tá? Que eu contrato a instituição formadora, essa instituição formadora, que pode ser qualquer uma das instituições do Sistema S, ou o CIEE, como a gente estava conversando antes, por exemplo, e ele vai fazer tanto o curso de formação, quanto a atividade prática dentro da instituição. Ele vai ser meu empregado, o pagamento vai ser feito pela empresa, mas ele vai realizar a atividade dentro da instituição formadora. Porque essa é a minha atividade, uma atividade de grau de risco elevado, tudo mais, e eu não posso expor aquele jovem para essa condição. Terminado o contrato, ou eu querendo, identificando naquela pessoa a possibilidade dele ser contratado efetivamente como empregado normal pela empresa, eu posso, inclusive, utilizar desse trabalhador, desse jovem, para fins de contratação comum como empregado. Só deu exemplo de uma empresa com alto risco que essa formação toda é feita na empresa que faz essa capacitação, como, por exemplo, o Sistema S, Senac, Senai e Senar. E nos bastidores estava comentando também que não somente essa questão de perigo, né, da periculosidade, mas também distância, né? Falando de uma fazenda que... Uma fazenda, um local muito distante e que acabava dificultando muito, né, que as pessoas pudessem chegar, principalmente jovens, né, jovem aprendiz com carga horária reduzida, né? Então, o ônus para esses jovens, até porque eles precisam estar na escola, né, tem toda essa situação, para eles chegarem até a maioria está na escola ainda, né? Para eles chegarem até a empresa é bastante complicado. Então, nesse caso, essa fazenda, eles acabavam contratando o Senar, e o Senar fazia tanto atividade teórica quanto prática lá dentro, e depois, do final do contrato, identificando ali um talento e a possibilidade dele ser admitido na empresa, e esse jovem poderia passar a trabalhar dentro da empresa normalmente. A doutora Natália comentou antes, mas essa questão da rotatividade, né? Porque, como qualquer empresa, existe um certo grau de rotatividade que é normal, né? E também nessas vagas, seja de menor aprendiz, de jovem aprendiz, ou seja de PCD, também pode ter. E há uma certa flexibilidade das órgãos fiscalizadores, tem um período de até achar outro profissional, pode levar 1, 2, 13 meses. Há uma aceitação desse período, assim, de até achar outro profissional? Durante a fiscalização, se a empresa está sendo fiscalizada porque naquele momento não está cumprindo a cota, ela demonstrando novamente, né, que está nesse processo, que está nessa busca, que daqui a pouco perdeu um profissional para o mercado, sim, as fiscalizações elas podem conceder esse prazo para adequação. E claro, como a gente disse antes, né, às vezes a gente não conta com essa possibilidade de prorrogação de forma legal, isso não está previsto na lei, mas é uma questão também do acompanhamento entre a fiscalização e aquela demonstração de esforços que a empresa vem fazendo para cumprir. Então, sim, pode ser prorrogado o prazo, deferido um prazo para que a empresa se adapte, desde que também esteja demonstrando que está efetivamente buscando essa pessoa no mercado, né, junto com todos os convênios que ela dispõe para fazer uso dessa contratação. Bom, a doutora Natália também fala muito dessas instituições formadoras, né? E que o empresário tem que pagar lá para essa instituição formadora essa capacitação, que eu não me recordo agora, mas pode ser 2 turnos na semana, ou 2 dias na semana que a pessoa, um período da semana que no caso o jovem aprendiz fica na instituição recebendo capacitações, cursos, né? Mas é um custo a mais para o empresário. Existe alguma alternativa para ele não ter essa despesa? Existe sim, e a alternativa é justamente o Sistema S, né? Todas as empresas, no momento que elas fazem os seus recolhimentos previdenciários, elas já têm uma cota que é destinada especificamente para o Sistema S. Tanto que o Sistema S
são as instituições que têm a preferência. Ou seja, no momento em que eu preciso contratar, cumprir uma cota de aprendizagem, o correto, o ideal é que eu procurasse a entidade da minha atividade econômica específica, né? O SENAC, o SENAI, o SENAR. E a partir daquele momento que eu faço esse contato, eles já vão me trazer quais são as disponibilidades de cursos que eles têm, eu digo qual é a minha necessidade e eu não preciso pagar mais nada. Aquilo que eu já paguei no momento do meu recolhimento previdenciário já serve para fomentar esses programas que são fornecidos aí para as empresas. Tá? Uma boa alternativa aí de redução de custos que muitos empresários acabam não sabendo Claro. dessa alternativa. E as vagas, geralmente tem vagas disponíveis no Sistema S para essas capacitações? Geralmente sim. É uma grande quantidade de cursos, né, que o Sistema S disponibiliza. E tem mais uma questão. Não há uma obrigatoriedade, por exemplo, de que... e aí a gente pode falar de aprendizes, por exemplo, que a fiscalização é por CNPJ, né? Eu tenho um estabelecimento da empresa aqui em Porto Alegre. Eu também tenho um estabelecimento da empresa em Curitiba, né? Aqui em Porto Alegre, foi me referido pelo Senai, por exemplo, que não haveria curso para aquela atividade específica que eu preciso. Mas lá em Curitiba, sim, o Senai lá disse que tem, e tem as vagas tanto para cá, Porto Alegre, quanto para Curitiba. Nesse caso, tem como fazer um arranjo para que a contratação através do Senai lá de Curitiba supra o CNPJ daqui também. Então, o meu empregado vai ficar vinculado ao meu CNPJ daqui, mas ele vai realizar a atividade formadora lá em Curitiba e atividade prática no Senai lá em Curitiba também. Muito bem. Obviamente que se eu quero que aquele meu empregado, meu jovem, realize atividade também dentro da empresa, então uma parte, atividade teórica lá na instituição formadora e a prática efetivamente dentro da empresa, é óbvio que eu não vou poder fazer isso. Mas se eu fizer a contratação supletiva, a minha atividade possibilitar isso, não tem problema nenhum. Muito bem. Doutora Cecília, e sabe que às vezes a empresa vai ter que fazer adequações na estrutura física para receber, no caso, por exemplo, um profissional PCD. Uhum. E conforme o tamanho da empresa, esse investimento pode ser um pouco alto, né? Sim. Porque talvez uma estrutura muito antiga, né? Às vezes tem casos de até botar algum tipo de elevador, muitas vezes, né? Não tem acesso para o segundo, terceiro, é um prédio com 2 andares, mas daqui a pouco tem que ter um elevador. E existe algum tipo de incentivo do governo para ajudar nesse custeamento desses custos? Em princípio, esse custo, pela lei, ele é da própria empresa. Mas dependendo do tamanho da obra que se precise fazer, aí sim é possível contar, inclusive, com a sensibilidade dos próprios órgãos fiscalizadores para concessão de prazo para regularização. Isso é bastante comum quando a adaptação necessária ela é de maior porte. Não, bom, dá uma alternativa, um prazo um pouco maior se consegue. Bom, doutora Natália, também em relação a empresas com filiais, né? Tem uma empresa com uma unidade em Porto Alegre com 6 funcionários, em Santa Catarina com 6, em Paraná com 6, São Paulo com 6. Nesse caso, as filiais se somam os funcionários para poder cumprir essa cota ou é por unidade, essa obrigatoriedade de cumprir as cotas? Aí, nesse caso, as cotas elas têm que ser analisadas e entendidas de forma diferenciada. PCDs é um critério, jovem aprendiz é outro critério. O PCD é pelo número geral, total de empregados da tua empresa. Então, eu vou pegar a matriz e todas as minhas filiais e eu vou fazer o cálculo da quantidade de empregados que eu tenho. Já para o jovem aprendiz, eu pego o CNPJ. Então, eu pego a filial. A filial. A filial. E aí eu faço a verificação daquelas atividades que demandam formação profissional, ou seja, aquelas atividades que podem ser aprendidas com prática profissional, e esses profissionais é que vão compor a minha base de cálculo.
Tá, Não é a então, totalidade dos empregados do CNPJ. tá, então pelo menos, jovem aprendiz é por CNPJ. Por CNPJ, PCD soma filiais. soma filiais. Ah. E no Bom, caso do jovem aprendiz, ainda eu vou tirar, obviamente, né? Para fazer a minha cota, eu tiro aquelas atividades que demandam curso técnico superior. tira dessa Tiro conta. os caras de confiança, curso técnico superior, eu tiro. Mas essa é uma informação importante, né? Conforme a atividade Exatamente. que requer curso superior, Tira da essa base de cálculo. tira da base de cálculo. Uhum. Interessante. Bom, doutora Cecília, também, né, às vezes quando a empresa vai contratar uma pessoa, né, estou dando exemplo do PCD talvez, né, ou até mesmo jovem aprendiz, e contrata para uma atividade, né, e chega lá no dia a dia, por alguma necessidade, requer mudar aquela pessoa de atividade internamente lá. Como fazer isso sem gerar um passivo trabalhista por desvio de função? Em primeiro, vamos falar aqui da possibilidade de fazer essa alteração em relação ao PCD, que não vai encontrar nenhum problema para fins de cumprimento da cota, né? Ele não precisa estar ligado a uma atividade específica da empresa. Ele vai estar ocupando a vaga PCD em qualquer função. E já diferente do jovem aprendiz, que a atividade dele precisa estar relacionada ao curso, então, só para a gente separar essa análise também. Porque o jovem aprendiz, ele nunca vai poder ter desviado a sua função de maneira a desvirtuar o objetivo de aprendizagem do contrato. Já o PCD, aí é uma avaliação mais à parte, né? Será que a alteração de função dele tem alguma ilegalidade? Só se cair em alguma particularidade, porque de modo geral ele pode ter a alteração de função dentro da empresa. Então é permitido, não ter que fazer nada específico. Não. O PCD, só se ele for, há uma particularidade quando ele é desligado, que daí para desligar um PCD eu preciso admitir outro. Aí sim, mas para alterar a função ele vai continuar cumprindo a cota vinculado ali à empresa. E acontece uma situação bem frequente dentro das empresas que eu tenho um funcionário que ele está afastado por doença e aí o INSS, ele sofreu um acidente, fica afastado, o INSS, em determinado momento, ele entende que ele tem condições de retornar, mas ele precisa ser reabilitado. O reabilitado pelo INSS, o que o INSS atesta a necessidade de reabilitação, ele acaba entrando na cota. Importante. Ele é utilizado como mais um para cumprir a cota dentro da empresa. E no momento que ele retorna para a empresa, para essa reabilitação, pode ser que essa reabilitação demande alteração da função. Aí sim. Ele entrou numa função técnica X, agora ele só pode retornar numa função administrativa. Operador de caldeira. Agora não pode mais operar em caldeira, vai ter que ser uma outra atividade que não pode ser exposto ao calor intenso, por exemplo. Perfeito. Ele vai poder voltar, inclusive numa atividade administrativa, por exemplo, sem que isso seja considerado como desvio funcional. Por quê? Porque eu estou cumprindo com uma determinação do INSS e utilizando da reabilitação para que ele possa ser reinserido na atividade produtiva. Muito bem. Bom, doutora, também eu vejo alguns casos que o Ministério do Trabalho, o Ministério Público, faz um termo de ajustamento de conduta. Poderia falar para nós o que é esse termo e se geralmente é uma melhor alternativa assinar esse termo? É um tema bem controvertido, né? Por que existe, né, a proposição da assinatura de um termo de ajustamento de conduta, né, o famoso TAC? Porque o Ministério Público do Trabalho, em razão de haver o descumprimento reiterado por parte da empresa do não cumprimento das cotas, a gente conversa com o Ministério Público tenta identificar as peculiaridades, né? Por que a empresa não está conseguindo contratar? O Ministério Público muitas vezes conclui que a empresa não está cumprindo com os esforços necessários para fazer essa contratação. Então ele diz, olha, né, eu vou te propor um termo para tu te obrigares. Então, tu não vai ficar agora só com a obrigação de pagar multa administrativa. Eu estou te imputando também uma multa no âmbito do Ministério Público do Trabalho,
que é uma multa adicional e que eu estou determinando neste momento, neste documento, caso essa tua conduta ela acabe sendo reiterada. Caso mesmo tu firmando esse compromisso comigo aqui, tu continue a não cumprir. E dentro desses TACs, muitas vezes, eles acabam, o Ministério Público acaba incluindo previsões, por exemplo, de alternativas. Por exemplo, a empresa demonstrou todas as possibilidades, todos os esforços para a contratação, ela fez tudo o que estava ao alcance. E o TAC pode até dispor, eu tenho que fazer X, Y, Z. Eu tenho que fazer convênios, eu tenho que botar reabilitados, eu tenho que fazer convênio com o INSS, eu tenho que fazer cursos de formação junto com as instituições do Sistema S, por exemplo, para poder utilizar depois esses PCDs lá dentro. Ele pode colocar algumas medidas. Esse termo é quase um contrato. É um contrato. Um contrato que fica determinado É um contrato. o que tem que fazer. Porque ele vai ser executado judicialmente depois. Né? O Ministério Público, no momento que ele verifica que eu não estou cumprindo, ele vai executar judicialmente. Ele vai executar na Justiça do Trabalho. E aí a Justiça do Trabalho vai ser competente para quê? Para aferir o valor da multa. E para fazer também, né, o grau de descumprimento, e para fazer também a interpretação daquelas cláusulas. Inclusive, essa cláusula dos esforços, né, para contratação, quem vai fazer a interpretação, quem vai poder ponderar se aquilo que foi feito é suficiente ou não, é a Justiça. É a Justiça. Se o Ministério Público, obviamente, entender que aquilo que eu fiz não foi suficiente. Ah, tá. Se aceitar, tudo bem, né? Se aceitar, tudo bem. Bom, doutora Cecília, depois da pandemia, muitas empresas adotaram o modelo de trabalho home office ou até o híbrido, né? O teletrabalho. Então, muitas empresas têm essa possibilidade de ter essa possibilidade da pessoa trabalhar de casa, né? Para essa questão do atendimento das cotas, seja do jovem aprendiz ou do PCD, pode ser ofertada uma vaga para ele trabalhar home office? Para o PCD, a gente tem muito menos limitações, né? Então, o PCD consegue, sim, desde que esteja vinculado à empresa, empregado, preenchendo a cota, ele pode ter um trabalho 100% home office. O jovem aprendiz tem apenas essas particularidades que a gente falou em relação a estar cumprindo também a parte técnica e formadora do contrato, mas pode executar parte das suas atividades em home office também. Que bom, que é uma alternativa a mais, né? Principalmente acho no caso do PCD, que muitas vezes acaba sendo uma alternativa. Claro, provavelmente a empresa vai ter que dar condições, equipamentos, né? Daqui a pouco até uma estrutura mínima lá de uma cadeira, de uma estrutura de escritório para poder trabalhar em casa. Sim. Perfeito. Bom, doutora Natália, também como operadora do direito aí, do dia a dia, né? Quais são os mitos que geralmente os empresários acabam tendo em relação a esse preenchimento de cotas? Acho que o principal é que o cumprimento de cotas é uma obrigação exclusivamente com o intuito de trazer maior oneração financeira para a empresa. Eu acho que esse é o primeiro. Né? A gente sabe que existe uma demanda de investimento, isso tudo acontece, mas ele está intimamente ligado com a função social da empresa e também com a diversidade e a inclusão, né? Que são pautas hoje essenciais dentro de qualquer empresa, principalmente empresas que querem ter um alcance, né, maior, ter o seu nome, a sua marca com maior alcance, né? Isso tudo acaba sendo aferido inicialmente antes de qualquer coisa, né? Como eu falei antes, no momento que eu vou ser contratado por uma empresa, a minha empresa vai prestar serviço para um terceiro, muitas vezes um dos requisitos para isso é a identificação de política de diversidade e inclusão dentro da empresa. Ou até mesmo como é que está o cumprimento das minhas cotas. Acho que tem uma questão também de trazer pessoas com diferentes vivências e perspectivas ajudam a criar alternativas, ou até mesmo inovação, ou pensar em novas práticas, novas formas de atender o público, também é uma forma. Eu acho que tem outro ponto também, que é a questão que hoje, em todos os segmentos, há uma dificuldade muito grande de encontrar profissionais capacitados. Perfeito. E acho que no momento que tu
tem essa possibilidade de ter um jovem aprendiz, daqui a pouco eu vejo muitos casos de jovens aprendizes serem contratados no final do período, né? E de PCDs também, mas eu vejo, claro que é o número maior de vagas de jovem aprendiz, eu vejo muitos casos de pessoas sendo efetivadas após aquele período. Até não sei, qual o período de jovem aprendiz? É 6 meses, um ano? Contrata de até 2 anos. Até 2 anos. É como estágio, né? Então a cada 2 anos pode ficar. Mas acho que tem essa Mas questão. na prática, de 6 meses a 1 ano. 6 meses a um ano. Mas tem essa questão também de formar pessoas que é uma dificuldade de encontrar profissionais. Todo mundo quer pessoas experientes, mas todo mundo tem que dar oportunidade para alguém ter experiência também, né? Porque tu vai dar qualificação, né? Para o jovem aprendiz, tu dá qualificação. E muitas empresas, até para PCDs, dentro dos programas de diversidade, eles acabam fazendo convênios, até mesmo com universidades, com o próprio Sistema S, e aí eles montam turmas de qualificação profissional, específica para PCDs, por exemplo. Então, tu vai fazer essa qualificação profissional naquele PCD, ele não vai ser teu empregado, ele só vai participar daquele programa, porque ele não vai estar dentro da empresa, ele não vai estar nesse período fazendo uma atividade formativa, mas no final do curso de qualificação, eu posso vir a contratar. Ele vai poder ser aproveitado para fins de contratação. E aí eu já vou trazer esse profissional com pelo menos o mínimo de qualificação que eu necessito para dentro da minha empresa, né? Esse tipo de programa eu já consegui identificar em algumas empresas de TI, por exemplo. Né, que é um setor econômico grande, com uma quantidade muito grande de empregados e que tem uma demanda muito grande por PCDs, por exemplo. Doutora Cecília, também talvez há uma necessidade de uma integração de setores da empresa para receber, para se preocupar em preencher essas vagas. Talvez uma integração um pouco, talvez dois setores aqui que me lembram um pouco mais a área de RH e a área jurídica da empresa. O senhor podia falar um pouquinho dessa necessidade de integração entre as áreas? Sem dúvida, essa é uma combinação aí de sucesso para a empresa, né? Quando RH e jurídico dialogam e estão muito alinhados, há uma visão da necessidade prática da empresa que o RH consegue atuar e o jurídico consegue olhar pelo viés do cumprimento, da adequação normativa. Então, quando se consegue fazer uma combinação e um alinhamento destes setores e a observação também após a contratação, ao acompanhamento dessas relações de trabalho dentro da empresa, a gente tem resultados muito mais assertivos, bem-sucedidos. A empresa normalmente tem muito mais retorno com o preenchimento dessas vagas. Com a integração. Que daí vai ter uma equipe pensando nisso, né? Bom, doutora Natália, e quando o empresário recebe o auto de infração, já fica aquele temor, aquela multa, o que fazer, né? Como é que eu vou fazer para adequar? Orientações tu daria para esse empresário que recebeu uma atuação do Ministério Público na sua empresa? Não se desespere, né? A primeira ação. Né? Como a gente já tinha falado, hoje em dia essas fiscalizações elas acabam acontecendo com este prazo para regularização, né? Exceto se eu já sou reincidente, aí o Ministério do Trabalho ele acaba sendo um pouquinho menos... ele acaba atuando diretamente, ele não vai dar esse prazo adicional, né, para a gente cumprir, se eu já estou sendo com descumprimento reiterado. Nesse caso, eu vou receber o auto de infração. Recebido o auto de infração, eu tenho ali, não tenho ainda o valor da multa, eu só tenho a capitulação, o que está sendo imputado, e aí eu tenho prazo para apresentar essa defesa. Normalmente, a defesa administrativa, ela acaba não surtindo muito efeito. Ela acaba não sendo acolhida, porque quem julga a defesa administrativa é o próprio Ministério do Trabalho. É quem deu a multa, né? É quem deu a multa. Depois, né, julgado o auto de infração, eu recebo a decisão do auto de infração, aí sim, nesse segundo momento, com o valor da multa. E aí eu tenho a possibilidade ou de recorrer desta multa, ainda administrativamente, ou realizar o pagamento desta multa com 50%. A multa, por exemplo, para PCDs, ela chega por volta, assim, o máximo do valor é por volta de 340 mil reais, por aí. 340 reais ou 340 mil reais? R$
Né? Então, eu posso realizar o pagamento, vai tudo depender da quantidade de descumprimento, do percentual de descumprimento. E também se eu sou reiterado ou não nesse O descumprimento. tamanho da empresa também tem O reflexo. tamanho da empresa, obviamente. Né? Porque quanto maior a empresa, maior a quantidade de PCDs e, portanto, na maioria das vezes, Não é de maior multa. a quantidade de descumprimento, maior a multa. E aí, eu vou poder ou recorrer ou realizar o pagamento dessa multa com 50%, dentro do prazo de 10 dias do recebimento desta decisão. Recorrendo, eu abro mão do pagamento dessa multa com 50%, mas também não preciso fazer o pagamento dessa multa neste momento. Depois, com o julgamento final na instância administrativa, aí ou eu faço o pagamento desta multa diretamente pelo valor integral, com as atualizações, ou eu ainda tenho a possibilidade de ação anulatória. Para ação anulatória, que vai ser uma ação proposta lá na Justiça do Trabalho, uma ação contra a União. Pois não, dizendo que aquilo ali está errado. Exatamente, dizendo que ou o critério foi errado, ou não foram consideradas as ações que eu realizei, eu fiz tudo que... Normalmente, é esse o argumento. Eu fiz tudo que eu poderia fazer para a contratação e não consegui êxito. Comprovo exaustivamente, com todos os documentos que a Cecília mencionou antes, né, dessa necessidade de documentar qualquer ação que eu realizar, qualquer vaga que eu divulgar, afirmativa, né, eu levo isso tudo para o judiciário e digo que a falta de cumprimento, normalmente é isso que acontece, decorreu de situação alheia à minha vontade. Então, tem um prazo, pelo menos um prazo se ganhou para poder... Mas para isso, para essa ação anulatória, a Justiça do Trabalho ela exige que eu faça a garantia do valor desta multa, que pode ser até por seguro-garantia, por carta de fiança bancária, né? Não necessariamente por um depósito. Um seguro-garantia idôneo, né? Com todos os requisitos que são exigidos pela Justiça do Trabalho, é suficiente para fazer a garantia. Terminado este processo, aí, dependendo se ele for improcedente, a ação, aí eu vou ser obrigada a realizar o pagamento da multa ao final. Bom, fez todos os recursos possíveis para poder... Exatamente. Bom, doutora Cecília, também entendo assim, que o processo seletivo para preenchimento de cotas, às vezes requer uma forma diferente de fazer isso. Vamos supor um PCD, né? Como tu fazer um processo seletivo, afirmativo, que não te leve riscos jurídicos? O ideal que a gente recomenda é a contratação de empresas que atuem nesse processo e junto com as empresas conveniadas, que tem muitas empresas que elas já têm banco de dados de PCD. Então, elas atuam de maneira a auxiliar essa contratação. O importante é que seja efetivamente um PCD, porque o maior risco jurídico é enquadrar como PCD quem não é PCD, e às vezes isso acaba aparecendo também numa fiscalização. Mas o auxílio de empresas específicas nesse recrutamento e convênio também com essas empresas é essencial. Tem que ter um apoio até profissional para poder fazer um processo Exatamente. mais justo também, né? Exatamente. Bom, doutora Natália, e tem como compensar uma cota com outra? Por exemplo, eu tinha a obrigação de ter 5 jovens aprendizes e um PCD. Eu vou botar 10 jovens aprendizes e não precisar contratar o PCD? Não. Não existe a possibilidade de compensação, são cotas previstas em lei totalmente diferentes, com destinação totalmente diferente, né, e legislações, portanto, específicas. Né? Inclusive, existem algumas ações, até mesmo do Ministério do Trabalho, incentivando a contratação de jovens aprendizes PCDs. Nesse caso, esse jovem vai entrar na cota de jovem aprendiz e não entra também na cota de PCDs. Não entra? Não entra. É melhor contratar com PCD no caso daí. Exatamente. Se ele já tem a idade necessária para contratação formal como empregado, contrata ele como PCD. Doutora Cecília, os sindicatos patronais, os sindicatos de uma maneira geral, eles podem apoiar o empresário nesse processo? Podem. De alguma maneira? Se tem algum exemplo que acontece, já se
seja e orientações, imagino eu, não sei se tem mais outras formas dos sindicatos apoiarem o empresário nesse momento. Até mesmo nesses convênios que a gente estava falando em relação ao recrutamento e seleção, as próprias categorias, elas conseguem se organizar nesse sentido, além de prever nas próprias normas coletivas também alguns processos que facilitem e que deem mais segurança jurídica também para as empresas nesse aspecto. Claro que essas normas, elas não conseguem suprimir aquilo que está na legislação, que obriga a todos, mas consegue prever alguns processos específicos para aquela categoria. Então, sim, podem atuar. Bom, o doutor Natália é um empresário e disse, quando for atuado que eu vou ver, porque eu vou gastar muito agora com esses cursos. Ele não assistiu o programa, então ele não sabe que o Sistema S oferece o curso de forma gratuita, né? Mas ele disse, vou esperar acontecer. Por que daqui a pouco ele fazer um trabalho de compliance, de verificar a real necessidade dele, se aquela quantitativo lá que está, se realmente é adequado para ele? Por que é importante ele fazer esse trabalho preventivo em relação ao compliance? Porque pode sair muito mais caro depois, no caso até mesmo, por exemplo, do ajuizamento de uma ação civil pública. As multas que o Ministério Público impõe ou postula, né, nas ações civis públicas são bastante elevadas e o judiciário, ele tende a fixar multas bastante relevantes, principalmente considerando o porte das empresas, né? Já verificamos a existência de multa de mais de 3 milhões, né, pelo não atendimento das cotas, o não atendimento reiterado, empresas com histórico de não cumprimento longo, né, realizando convênios com o Ministério, com o INSS, com o Ministério do Trabalho e Emprego, né, aqueles termos de compromisso que o Ministério do Trabalho e Emprego muitas vezes, antes de autuar, submete para algumas empresas, né, ele vai lá, faz esses termos com o Ministério do Trabalho, não cumpre, depois vai lá, faz o TAC com o Ministério Público, não cumpre, aí depois, né, numa ação específica, continua não cumprindo, obviamente que o judiciário não vai ser sensível, né, a essa reiteração, né, essa resistência no cumprimento da cota. Não vai ser o judiciário que vai resolver, pelo Não. contrário. E não é só o dano moral coletivo elevado, né? A multa do não cumprimento, muitas vezes, ela é diária. E aí eu crio uma bola de neve que pode acontecer desse valor dessa multa ele ser até inexequível, né? E eu não ter nem condições de pagar isso e vou ter que negociar com o Ministério Público através de compromisso, novamente, de que eu vou cumprir. Ou taxas até mais rígidos, né, mais talvez. rígidos, exatamente. Exatamente. Então não dá para deixar empurrar com a barriga, porque daqui a pouco o problema fica muito grande e fica difícil de resolver depois. Exatamente. Algumas empresas que têm, inclusive, atividades sazonais, como, por exemplo, a indústria da construção civil, que eles fazem mobilizações e desmobilizações de obra com bastante frequência, normalmente a gente sempre indica, né, entrega para o cliente um manual de início de obra, por exemplo. Vou começar um prédio novo, vou contratar 100 pessoas. O que eu vou fazer primeiro, né? Como é que eu vou fazer? Qual é a primeira medida que eu já vou, antes de mobilizar essa obra, adotar, para que depois eu possa ter o cumprimento das cotas, né? No momento em que eu tiver o incremento dessa quantidade de empregados na minha empresa e, portanto, mude a minha base de cálculo. Tudo isso eu tenho que pensar, desde o início. Bom, doutora Cecília, e assim, o pessoal também está nos assistindo, né? Existe algum limite de idade ou de escolaridade para contratar um jovem aprendiz ou um PCD? Jovem aprendiz, sim. Se ele está apenas na condição de jovem aprendiz, é até 24 anos, 14 a 24. 14 anos, tem uma idade então de 14 a 24. De 14 a 24. O PCD, não. Então, o PCD, só a idade legal de trabalhar, mas não tem limite de faixa etária para cima, como tem o limite máximo, né? Como tem um aprendiz. Então, tendo mais de 16 anos, ele pode entrar como vaga PCD. 16 anos. E escolaridade? Tipo, eu tenho 14 anos, mas não concluiu o primeiro grau ainda. Ele pode ser um jovem aprendiz? O aprendiz pode. Não precisa ter o primeiro grau completo? Não precisa. Ele pode ser de ensino fundamental, por exemplo. Não, se tivesse um pensamento de quem não conhece a legislação, pensar, não, de repente
tem idade, mas não tem o ensino fundamental, não pode participar de Jovem Aprendiz. Enfim, e a empresa pode, ao abrir a vaga, determinar que tem que ter, estar no segundo grau, por exemplo? Se for para o perfil daquela vaga, né, se é um requisito daquela vaga estar em um determinado ponto é necessário para aquela vaga que tenha um conhecimento específico, que vai ser, por exemplo, do ensino médio, aí ele vai abrir uma vaga de jovem aprendiz para ensino médio, nível ensino médio. Bom, programa, olha, uma aula aqui hoje, né, passou voando o tempo, mas muito profundidade. Quem realmente tinha alguma dúvida sobre o PCD, acho que os pontos principais fomos abordados aqui hoje. Queria agradecer, então, a doutora Natália, a doutora Cecília, pela participação, pelo tempo de vocês, e estarem contribuindo aqui com informações valiosas, né, para o empresariado, para os gestores, que acabam, às vezes, não sabendo muito bem, não tem clareza sobre esse assunto, e às vezes está incorrendo um risco desnecessário por desconhecimento. Então, queria agradecer a vocês, também queria agradecer aos nossos patrocinadores, ao Sindiconto, o Sindicato dos Contadores do Rio Grande do Sul, a Fortus, e também toda a nossa equipe técnica que dá todo o apoio aqui para o programa estar no ar, e em especial a nossa audiência, que está crescendo a cada programa, aumenta a nossa audiência, que nos acompanha de segunda a quarta-feira, das 22 às 23 horas, e também muitos nos acompanham, também perde o programa no horário, não pode assistir, dorme cedo, ou tem algum compromisso, assiste depois pelo YouTube também, ficam todos os programas disponíveis lá pelo YouTube. Então, muito obrigado e até o próximo programa. Tchau, tchau!